Um outro conceito invertido que o Dr. Kepp corrige nesse livro é o conceito da equivalência entre matéria e energia, que é trazida por Albert Einstein. Para o Einstein, matéria se transforma em energia e energia se transforma em matéria, elas são equivalentes. Na verdade, a visão do Dr. Kepp é de que tanto a matéria como a energia, elas provêm de um terceiro elemento, que é uma energia sutil e invisível, que faz tanto um como o outro. Então, esse conceito aplicado no ser humano, nós acreditamos que os nossos pensamentos vêm do nosso cérebro. Isso não é bem verdade. O nosso cérebro ele funciona mais como um captador e retransmissor de energia do que propriamente um gerador de pensamento. Ele não gera pensamento, ele capta a energia de fora, mexe com essa energia e devolve para o meio ambiente. Qualquer doença é proveniente do desequilíbrio energético que o indivíduo sofre por causa do desencontro entre sentimento e ideia. Então, como o ser humano ele quer ser assim, superior a tudo, né? Se dá o direito de pensar e sentir o que bem entender, o que é real, o que não é real. Essa conduta o enfraquece interiormente e torna a pessoa suscetível a todo tipo de ataque exterior, seja por bactérias, por vírus ou por até seres espirituais nocivos. O que eu acho mais incrível neste livro é a ideia que o Dr. Kepp traz da vibração dos corpos, entrar como uma lei fundamental e não o movimento. Então, por exemplo, ele mostra que existe uma energia essencial que forma tudo que existe. Numa determinada vibração forma um tipo de matéria, noutra vibração forma outro. E, por exemplo, até mesmo a nossa estrutura genética é pura energia em vibração formando os genes. E então, isso mostra o quê? Que se nós estivermos numa energia correta, em harmonia com a energia essencial, a nossa genética vai funcionar bem, a nossa psique vai funcionar bem. Mas quando nós invertemos os nossos sentimentos e ideias, isso gera uma inversão na genética também. A dupla hélice mostra o fator energético do DNA. Então, aqui o Dr. Kepp dá uma ideia do DNA assim totalmente revolucionária, que é a energia que faz com que o DNA haja com essa dupla hélice. É dupla por quê? Porque essa energia essencial se divide em dois sentidos, de modo que ela mantém sempre o DNA estável e funcionando bem. Agora, devido à nossa patologia, a gente acaba deturpando essa energia, de modo que o DNA pode apresentar, assim, problemas de funcionamento e até ser transmitido pela genética. Quando os biólogos eles viram que no DNA existiam 4 nucleotídeos básicos, né, eles acharam que eles podiam manipular esses elementos como eles quisessem, né, e pudessem criar qualquer coisa. Mas o Dr. Kepp mostra uma coisa aqui muito importante que eu vou ler. Ele diz: estou mostrando que a chave de todo o funcionamento do DNA está no fator energético, que determina o físico-químico e é diretamente dependente da ressonância essencial escalar, diferente na estrutura do cromossomo entre o animal e o ser humano, elemento no qual os cientistas não têm acesso para modificar. Eu gostaria de mostrar a foto, né, de Rosalind Franklin, que ela é que fez uma descoberta incrível. Veja aí embaixo, né, ela mostrou o centro, vamos dizer, o centro do átomo, o centro desse palíndromo, que são essas escalas, né, internas do, vamos dizer, do átomo, que forma toda a base do DNA. Então, ela fotografou com raio-x, é claro, né? E apareceu essa luz bem no centro, compreende? E depois formando em seguida o DNA. Então, eu gostaria de pôr agora o que nós chamamos de palíndromo, que são essas escadas, né? Que formam a base do corpo humano. É o nome palíndromo porque tanto faz aquela escala lá que sobe como a que desce. Como a escada de Da Vinci. São duas, uma que sobe, né, e outra que desce, compreende? Então são as duas forças que nós falamos, a força
para frente e para trás. Aliás, o Newton fala muito nessas duas forças, uma força ativa e outra reativa. Quando a pessoa anda, né, ela tem que ter uma perna para trás, outra para frente, é claro, né? De maneira que eu vou mostrar agora o DNA deformado que causa as doenças. Vejam nessa figura em seguida. Lá está o DNA, e quando o RNA, que são os maus pensamentos, né, as más intenções, invade, ela destrói. Veja aí, o terceiro já está destruído. Tem uma forma já destruída do DNA que causa então as doenças físicas. Agora, eu gostaria de mostrar uma experiência de um médico, um cientista japonês, que ele fez assim a radiografia da água quando a pessoa reza perto da água. Veja o que ele fotografou no microscópio, né? Claro. À esquerda, através da palavra soul, né? Que quer dizer alma, então as águas tomaram essa forma regular, essa forma certa. E à direita, ele usou a palavra demônio. Então as águas, veja o que aconteceu, né? Então os dois cientistas, né, da Inglaterra, o Watson e o Crick, eles mostraram que o RNA é que forma o centro da célula e que se a pessoa tem, vamos dizer, uma conduta muito ruim, ou ingere drogas, ou é larápia, ou então é uma pessoa estelionatária, ou é uma pessoa mentirosa, preguiçosa, quer dizer, tem os defeitos humanos, né, que geralmente a teologia, as religiões, os religiosos falam, então prejudica a formação do DNA, dessa escada, né, interna que todos nós temos nas células, e criando assim pessoas com doenças. Veja, eles puseram até uma foto do que acontece. Veja aí essa foto. Puseram um verdadeiro monstro, né? Para mostrar que ponto o ser humano pode chegar no próprio interior, no elemento celular, se é uma pessoa muito assim aversiva, uma pessoa muito agressiva. Agora, um cientista que trouxe uma contribuição muito grande, eu vou pôr o nome dele aí. Ernest Rutherford. Ele achava que o ser humano é formado, e também os planetas e tudo, né? É formado conforme um sistema circulatório, assim, do sistema planetário, né? As galáxias seriam assim. Vejam um exemplo de uma galáxia. Notem que são sempre figuras em enorme movimento. Ela gira a galáxia numa velocidade turbilhonante, vamos dizer assim, formidável, né? Então, tudo o que é, vamos dizer, vida, o que é saúde, o que é sanidade, é assim, muito energético, assim, muito ativo. Então, notem que as pessoas que se tornam doentes, né, até que chegam a se internar, as pessoas assim, paradas, elas se tornam doentes justamente porque elas vão estagnando, assim, a inteligência, o entusiasmo pela vida, essa energia que recebe. Veja a lei de Newton, veja nesse gráfico agora. Lá em cima, né? Toda ação sofre uma contração. Então veja que uma ação à direita, lá, tem uma contração à esquerda. Então, o que acontece na patologia em seguida? Que a ação é de um tamanho e a contração, que é a censura, é de um tamanho maior. Então, vejam que o problema fundamental do ser humano não é o problema que ele tem, os problemas, as dificuldades com a vida. O problema fundamental é a censura que ele faz, não só
os problemas que ele tem, né? Os defeitos, as dificuldades, a inveja principalmente, a arrogância. Mas o grande problema do ser humano é não querer ver que ele é assim, porque quando ele começa a ver que é assim, ele vai se equilibrando. Veja novamente a figura, o outro elemento. Se, por exemplo, a ação é exagerada, então a censura é muito pequena. Então a pessoa quer ter total liberdade para realizar assim o que quiser. E aí ela cai nesse elemento assim de doença, né? Notem essa figura do Werner Karl Heisenberg. Ele trouxe a ideia do princípio da incerteza. Então ele acha que os elementos, né, que o DNA, vamos dizer, o átomo, tudo, é algo muito incerto. E não que o ser humano é muito incerto. Ele coloca a dúvida do ser humano, a dúvida dele, nos elementos exteriores. Veja essa sentença aí. A enfermidade do ser humano vem do seu desejo de não ser o que ele é. Então, o que eu quero falar com isso, né? Que o ser humano, na essência, na base, nos fundamentos, ele é bom, né? É um ser humano amoroso, ele é veraz, é um ser humano racional e é um ser humano esteta, né? É um ser humano equilibrado, de uma beleza interna muito grande. Quando não quer ser isso, então ele se torna doente. Até a próxima. Até a próxima. Estenda aí a mão para dizer tchau.